Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa abrir os teus olhos, ensinar as coisas que são necessárias da sua palavra, a fim de que você ande pelo caminho da vida eterna. Nós estamos um pouco atrasados na transmissão, estendeu-se um pouquinho mais o nosso horário de apresentarmos os nossos testemunhos a Deus, mas eu quero aproveitar esse gancho para convidar você que tem algum pedido no coração, tem um agradecimento a Deus a fazer, ou algo pelo qual gostaria que a igreja aqui orasse. Nós temos um dia separado para oração, que é quinta-feira, toda quinta-feira, e você pode enviar o teu pedido. Hoje já temos o WhatsApp, todo mundo se comunica por ele, fica mais fácil. Nosso número é 41 99509 8425. Envie o teu pedido e estaremos orando por você, ok? Nós agora vamos passar para o momento que o Senhor nos ordenou que fizéssemos, momento dos dízimos e das ofertas, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. O Senhor nos diz ali: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria aproveitar, antes de nós nos levantarmos para louvar, contar para vocês algo que aconteceu há menos de 2 semanas atrás. Foi até uma situação bem inusitada, né? Nunca tinha acontecido comigo, não dessa forma pelo menos, e me chamou a atenção, né? Eu moro, para quem sabe, aqui na região metropolitana de Curitiba, aliás, logo depois da região metropolitana, e na cidade onde nós moramos, estava ocorrendo uma série de furtos ali, próximo de onde nós moramos, né? E existiam 2 meninos que estavam circulando por ali, digo meninos mesmo, são rapazes, né? Devem ter aqui 18 anos, por aí. E eu tinha visto, a Paula também viu, algumas pessoas já tinham visto aqueles rapazes. E aí a Paula comentou, né? Olha, estão sabendo que aqueles rapazes estão roubando ali no bairro, né? O Habitat Brasil e tal. Ah, é? E tal. Falei, bom... E aí me ocorreu na mente, assim, de ir lá falar com eles. Mas eu não falei com a minha esposa, porque eu tinha certeza que ela não ia concordar com a ideia, né? E por outro lado a gente fica pensando, né? Fala, poxa, você vai falar com o bandido te marca, né? Pô, eu tenho crianças pequenas, tal. Tudo tem que ser ponderado, né? Mas, enfim, ocorreu que era uma sexta-feira, não ontem, a outra. Eu estava, assim, indo para o centro da cidade. E eu vi, aqui do lado da passarela, um dos rapazes, e eu reconheci. Aí voltei o carro e falei, olha, não era você que eu vi outro dia, estava com um saco, assim, assim, assim e tal. Ah, não era eu. Eles sempre negam, né? Nunca foram eles. Aí eu falei, né, olha, eu vou te dizer uma coisa, então... Ah, não. Falei, então tá, mas talvez você conheça, podem ser amigos teus, né? Acontece o seguinte, se vocês precisam... Eu vou te dizer, ó, todo mundo dessa região aqui é pessoal de paz. Se você quiser, ou vocês quiserem alguma coisa, peçam, eu acredito que eles vão dar. Agora, não peguem sem pedir. Por quê? Eles vão interpretar mal vocês. E aí, né, podem ocorrer outras coisas, né? Não, tio, não fui eu, né? Eu não conheço, não sei e tal. Daí eu falei, não, tudo bem, mas se você conhecer, já que é teu amigo, vou te falar, esses cabelos brancos meus já me ensinaram alguma coisa. Vou te dizer que essa vida aí não dá em nada. Na verdade, quem anda nessa vida não chega a 30 anos, né? E aí, né, perguntei o nome dele. Falei, qual que é o teu nome? Ah, Bruno. E eu sabia, porque já tinham falado o nome dele na região ali, né? Eu falei, olha, todo mundo ali já te conhece, viu? Aí saí. Aí tá bom, nós fomos, semana passada viemos aqui, fizemos o culto, estivemos com os irmãos. Quando é a noite, nós estamos voltando na rua que dá acesso para chegar à nossa rua, já era assim no campo, no mato.
e nós vimos o corpo de alguém estirado, morto, com um tiro na cabeça, na estrada, né? Aí a minha esposa ficou bem preocupada, a gente foi direto para o módulo de polícia para avisar. Quando chegamos, a polícia já estava vindo, alguém já tinha avisado, né? E aí a gente passou em frente ao local, não sabíamos quem era. Só, não sei se a minha esposa foi quem disse, falou, amor, será que era aquele rapaz? Falei, não sei. No outro dia fomos descobrir, era o Bruno. Falei com ele na sexta, no sábado morreu. Né? E aí a lição que eu tirei daquilo, né? Se Deus te colocar na mente para falar com alguém, fale. Você não sabe se será a última oportunidade daquela pessoa, né? Deus sabia, né? Daí até minha esposa falou, ficou provado que foi Deus quem guiou para que se desse a mensagem. Quem sabe foi a última oportunidade que ele teve, cerca de 24 horas antes de morrer, né? O que a gente ficou sabendo? No outro dia ele voltou lá para roubar de novo, o pessoal pegou ele e apagou, né? Então, irmãos, daqui tiramos algumas lições. Primeiro, né, se Deus tocar vocês para falar com alguém, vão lá e deem o recado. Deixe as consequências com Deus, né, e o resto, se a pessoa ouvir ou não, daí já não é conosco, é com eles, né? Segundo, a mensagem precisa chegar a todas as pessoas. Como ele, muitos estão perdendo a vida. Não é verdade? Por isso que Deus instituiu o plano dos dízimos e das ofertas, né? Tem muita gente que pensa errado disso aí. Mas não há maneira de hoje você levar o Evangelho a locais principalmente distantes sem que sejam necessários recursos. Para tudo é necessário, né? Então é por essa razão também que Deus instituiu o plano. Fora o fato de que o plano de dízimos e ofertas é uma bênção para quem participa dele, porque trabalha no nosso coração, no nosso egoísmo, e nós então nos tornamos mais semelhantes a Jesus, aquele que deu inclusive a própria vida por nós, que deu sangue por nós. E ao cada vez, digo, nós participarmos desse momento, nós devemos ter isso em mente, tá? Eu sei que tem muita coisa distorcida em relação ao ensino do dízimo. Eu não vou comentar todas elas hoje. Em outras ocasiões a gente já teceu críticas apropriadas às objeções. Mas eu acredito que hoje vale mais nós meditarmos mesmo na inspiração de Deus ao dar-nos este plano. Deu para todos nós, tanto para mim quanto para vocês. Como todos vocês sabem, eu não vivo de dízimos e ofertas. Trabalho, tenho a minha ocupação e com ela sustento a minha casa. Oferta e dizimo como você também. Mas todos nós que temos o coração tocado pelo Senhor, temos o sincero desejo de que a mesma mensagem que escutamos aqui chegue a toda a nação, tribo, língua e povo. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé então? Vamos louvar a Deus. Momento foi quando Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu,
encontrei meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por ter instituído um plano para trabalhar com os nossos corações, a fim de que pudéssemos ser mais semelhantes ao Senhor e ao teu Filho amado, que deram tudo pela nossa salvação. Amém, Senhor. Pedimos, ó Deus, que sempre, Senhor, tenhamos em mente este grande sacrifício. Amém. E por ele sejamos motivados a te servir. Amém. Pedimos, ó Deus, que abençoes estas pequenas contribuições e que por meio delas e mediante sábia administração, o teu Evangelho alcance a toda pessoa viva nesta terra. Amém. Abençoa esta congregação, prospera os empreendimentos honestos de cada um e abençoa também aqueles que nos assistem pelo vídeo, cujo coração o Senhor também tem tocado. Guia-nos, ó Deus, nesta segunda hora. Que o Senhor possa falar ao teu povo por meu intermédio. Amém. Seja eu só o instrumento, mas que a inspiração venha de ti. Amém. E que o Senhor Jesus possa instruir o teu povo. Amém, Senhor. Pedimos, Senhor, estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Irmãos, o título da mensagem de hoje é A Invasão do Espiritismo. Isso mesmo, eu vou escrever aqui. A invasão do Espiritismo. Para isso, primeiramente, nós vamos qualificar pela Bíblia o Espiritismo. Até porque existe um conceito que não é geralmente estabelecido, quero dizer que nem todos pensam a mesma coisa em relação ao Espiritismo, ou dito em outras palavras, nem todos têm o mesmo entendimento do que é, na sua essência, na sua natureza, o Espiritismo. Esse é o ponto número 1. Depois de qualificarmos, então nós temos que partir para uma segunda etapa, que é entender o que é esta invasão do Espiritismo e como é que ela está ocorrendo. Ok? Mas antes disso, eu quero só fazer um breve comentário sobre algo que aconteceu esta semana. Eu recebi por e-mail a cópia da notícia e acredito que é razão de nós orarmos e nós ficarmos com os olhos abertos e orelhas em pé. O presidente da Câmara dos Deputados do Congresso Brasileiro, no exercício temporal da presidência da República, o senhor Rodrigo Maia, é isso, né? Nesta semana, assinou um decreto autorizando o governo a fazer uma pequena doação de até R$792 mil, se não me engano, em termos de cifra, é próximo disso, para a reforma de uma igreja, sim, uma igreja que nem está sediada no Brasil, mas sim em Israel, lá na cidade de Belém, que vai beneficiar talvez a 0,0001% dos brasileiros durante algumas horas nas quais eles forem visitar Israel e passarem por aquele edifício lá. Ou seja, é o tipo do dinheiro, do ponto de vista civil, mal empregado. Estou falando do ponto de vista civil, porque se eu entrar no ponto de vista religioso, aí vai ter gente levantando a mão, né, e falando, justificando e tal. Do ponto de vista civil, governo civil,
que administra em prol do povo brasileiro. Qual a utilidade desse investimento? Praticamente nula, certo? E claro, né, tá sobrando dinheiro aqui, né? A gente viu que o Brasil está aprovando que esse ano vai ficar com 160 bilhões em déficit, quase, é o que foi aprovado. Então assim, tá sobrando dinheiro, né? Tá fácil, então a gente poder contribuir. Agora um detalhe, de quem é esta igreja? Claro que isso, quem estuda a profecia sabe, né? O verdadeiro dono se esconde para não aparecer e não ficar mal na mídia. E a mídia também esconde o nome dele. Mas aqui é o lugar de ser dita a verdade. Quando você entra lá na Wikipedia ou em outras fontes, né? Diz lá, não, Basílica da Natividade é um patrimônio da Unesco, é uma herança da cristandade, e ela hoje pertence à Igreja Oriental Ortodoxa, à Igreja Armênia e à Ordem de Frades Franciscanos. Quem olha assim fala, bom, não tem nenhuma igreja aí que está no Brasil envolvida, né? Tá, entre aspas. Ora, em primeiro lugar, irmãos, que interesse o Brasil teria de ajudar a igreja ortodoxa? Na prática, nenhum, porque a igreja ortodoxa aqui não tem expressão nenhuma. Aqui em Curitiba eu conheço uma, fica ali na Rápida, né? Não sei se tem outra. Aliás, tem mais uma que está perto do shopping aqui. Lembrei de duas. Não sei se existem mais, certo? Agora, aí tem a outra igreja que diz-se dona, Igreja Armênia. O que ela diz respeito ao Brasil? Nada. Certo? Agora, se você entrar na Ordem de Frades Franciscanos aí na internet, você vai ver, tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem uma série, inclusive uma vertente deles é os capuchins, que dão a benção aí para os carros, né? E ela é uma ordem fundada por Francisco de Assis, em, se não me engano, 1209, na cidade de Assis, na Itália, em Roma. E pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Essa sim tem bastante representação no Brasil. 68% da população se diz católica. E que a igreja é forte aqui, acho que eu nem preciso ficar, né, falando demais. Então, irmãos, se há uma igreja estabelecida no Brasil que acaba sendo beneficiada com isso, qual é? Católica. E é interessante, eu estou falando, sabe por quê? Porque daí o católico enche a boca para falar assim, pastor evangélico é tudo ladrão, né? Só quer o dinheiro do povo. E por que a igreja católica não pede? Em termos. Quando passa a capelinha na tua casa, o que é que tem embaixo da capelinha ali? O que é que tem embaixo da capelinha? Um lugar para colocar o quê? Dinheiro. Quando a capelinha volta para a igreja, volta vazia? Não, volta com dinheiro. Tá? Então essa história de que é só a igreja evangélica que quer dinheiro, não é assim, não é verdade. Tá? Segundo lugar, a gente vê que a Igreja Católica não está aí na TV pedindo dinheiro porque ela já foi mais esperta. Ela foi direto lá nos corruptos que estão no governo, fez o acordo, entendeu? Para pegar o dinheiro lá. Por exemplo, o senhor Lula, que é o protegido da Igreja Católica, em 2009, assinou um acordo com o Papa Bento XVI, onde ele disse que, claro, no texto, né, para ficar bonito, aparece assim, o Brasil reconhece o patrimônio cultural das igrejas católicas, das paróquias, enfim. Estou falando com as minhas palavras, não estou aqui com o texto decorado da lei, mas o termo é esse, tá? Na prática, quer dizer o seguinte, o dinheiro do teu imposto é usado para manutenção da igreja. Quando você vê aquela igreja católica de 1400 e antigamente, né? Que para fazer a manutenção daquilo, nem tem mais instrumentos, equipamentos que reproduzam aquilo, você tem que achar um artesão às vezes para fazer, uma coisa caríssima, né? Sabe quem que está pagando tudo aquilo? Você, os teus impostos, né? Bom, aqui tem uma informação adicional, eu teria que dar uma checada, né? Falando até que talvez essa igreja já tivesse sido reformada em 2017. O que a notícia disse, né, é que o Brasil é um dos países que se dispôs a ajudar, são um total de 20 países, e que a reforma ia custar meros 20 milhões de reais.
né? Estão falando daí que não, a igreja de ladrão é só a universal do reino de Deus, que construiu aquele templo. Eu não sei quantos milhões gastaram para fazer aquele, mas eu acho que... Mais de 600. 600 milhões, né? Foi dito aqui. Pois é, mas eu te diria que com 20 milhões dá para fazer uma bela igreja. Não dá? Né? Entendem, irmãos? Então, assim, outra coisa, eu tive que dizer, eu estava lá fazendo manutenção do meu carro, né? É aquele papo assim, a pessoa olhou para mim e tal, ei, você é vendedor? Eu falei, não, mas já fui e tal, e a gente começa a conversar. Aí entrou nesse papo aí, eu tive que falar, olha, sabe qual que é a real da coisa? Se eu falar aqui, todo mundo, né? Eu falei, a real é o seguinte, a igreja está querendo dinheiro e poder, é isso. É o que queria desde a Idade Média, é o que ela quer hoje. Dinheiro e poder. Tem muita gente sincera que acredita, eu concordo, né? Eu vim de família católica, assim como tem gente sincera na evangélica. Agora, a gente tem que separar, gente. Pessoas físicas sinceras no CNPJ que está todo corrompido. A pessoa jurídica, certo? Então assim, irmãos, temos que abrir os nossos olhos. E isso tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Eu não estou fugindo do tema, a gente já vai ver. Ok? E vamos abrir a Bíblia para a gente poder comprovar. Vamos lá. Primeiro, nós vamos classificar o Espiritismo. O que é o Espiritismo? No livro de Isaías, abram lá, por favor. Isaías capítulo 18. Perdão, capítulo 8, eu falei 18, é 8. Versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho. Então ele diz aqui, consultai os espíritos familiares. É exatamente o que falam no Espiritismo, né? Olha, você vai lá na mesa, você fala com o tio que morreu, faleceu, o avô, a avó que morreu, certo? E aqui os adivinhos é, né, quem vai no sortista. Você vê muito hoje em dia, digo, no post, a gente já fez uma mensagem sobre isso, né? Aquela mensagem, terceira visão. Então, como se tivesse alguém que enxerga lá longe, né? Aí você vai lá consultar. Ou então, como é que era? Que eu vejo muito também, tarô e runas do amor, né? Eu acho que isso aí está em voga. Todo mundo quer achar um par, aí vai lá, e fala, não, estou vendo aqui um homem bonito para você, rico, não sei o que e tal. Né? Tudo que a pessoa quer ouvir, o diabo fala, né? Então, runas, tarô e tal, né? Esses são os adivinhos. E a TV dá ibope para isso, né? Porque chega começo, fim de ano, né? Sempre aparece alguém lá com as cartas na mesa, falando, no ano que vem, né? Muita gente vai empobrecer, né? O óbvio ululante, né? No ano que vem vamos ter muitas catástrofes, outra coisa óbvia também. E assim vai. Bom, então, diz aqui que eles têm espíritos familiares. E o que são os tais espíritos familiares? Bom, o texto dá a entender que esses espíritos não são de Deus, porque ele fala assim, os espíritos familiares, vou colocar aqui. Então, alguém consulta, o espírito está aqui. Espíritos familiares, né? Aí ele diz assim, vocês vão consultar lá? Acaso vocês não vão consultar a Deus?
Então fica evidente uma coisa: Deus está de um lado e os espíritos familiares estão do outro. São antagônicos. Dois lados diferentes. Espíritos familiares não são de Deus, né? Então, esses espíritos são espíritos do quê? Abram lá em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. São espíritos imundos, espíritos de demônios. Então, aqui a gente já começa a classificar. Os espíritos que não são de Deus, embora se digam espíritos familiares, na verdade eles são de demônios. Quem quer ter parte com o demônio? Aqui ninguém, em nome de Jesus, né? Eu não, né? Então, de um lado está Deus, de outro lado estão os demônios. Quem vai na mesa branca, quem vai na mesa preta, seja lá o que for, né? Vai encontrar-se com o demônio. E o demônio, o que quer fazer com a pessoa? O que o diabo veio fazer, irmãos? Roubar, matar e destruir. Foi isso. Então nós temos que cuidar, certo? Agora, como é que o espiritismo vai conseguir entrada dentro da igreja? Uma coisa de se pensar, certo? Como é que o espírito vai conseguir, o espiritismo, vai conseguir entrada dentro da igreja? Se toda a igreja se diz de Deus, se diz de Jesus, né? As pessoas entram na igreja buscando a Deus, abrem a Bíblia, vão ouvir a palavra de Deus. Então, como é que o espiritismo vai invadir? Porque aqui diz, a invasão do espiritismo. Deve ter uma forma dele invadir. E é justamente isso que nós queremos estudar hoje, junto com vocês. Como é que o espiritismo vai invadir? Bom, eu queria convidá-los primeiro para abrir lá em Números, capítulo 21, para nós verificarmos como é que o espiritismo invadiu, no passado, o povo de Israel. Números, capítulo 21, versículos 1 e 2. Capítulo 25, versículos 1 e 2. Diz assim, só para a gente entender o contexto, né, antes de ler, aqui o povo de Israel já estava finalizando os seus 40 anos no deserto. Estava na beira da terra de Canaã. Eles já iam entrar. Pouco depois disso, eles entraram mesmo. Então aqui foi um dos episódios finais. Imaginem pessoas que vieram até aqui, né, dentro do povo de Deus. E tiveram pessoas que caíram nesse momento aqui, na reta final. Números 25, versículo 1. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Tem gente que até fala assim, né? Mas como é que pode?
Deus do Velho Testamento é um Deus irado, é um Deus que pune, é um Deus que castiga. E no Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus que perdoa, um Deus de misericórdia. Como é que a gente consegue entender que é o mesmo Deus? Parece até dois diferentes, né? Um se manifestando de uma forma, outro de outra forma. Não, na verdade não. É porque muitas vezes, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós não conseguimos entender o que realmente está acontecendo. Por que Deus ficou irado quando eles sacrificaram junto com os moabitas? Quando você lê, à primeira vista, parece que o problema aqui era só a prostituição. Mas não, de fato não. Se nós estudamos um pouquinho mais a Bíblia, nós vamos ver que há uma referência a esta situação lá no livro de Salmos, onde ele revela uma coisa que não está aqui em Números. Abram lá em Salmos 106. Salmos 106, versículo 28. Vou esperar todos acharem lá. Salmos 106, versículo 28. Vamos lá. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Então, aquele culto dos moabitas, embora ele envolvesse prostituição também, ele era um culto aos mortos. Mas era um culto, tinha a ver com religião. Não era uma coisa que você dizia, não, isso aqui não é religião. Eu já ouvi, por exemplo, um espírita dizendo para mim, né? Não, espiritismo não é religião, é doutrina. Doutrina significa ensinamento, né? E de fato, espiritismo não é religião, não é mesmo. Agora, neste caso dos moabitas, era religião, porque eles diziam que estavam adorando a Deus, só que era o Deus de Moabe. E agora? Deus de Moabe, se eu não me engano, era Quemos. Aí diz que eram sacrifícios para os mortos. Opa, eles adoravam os mortos? Sim. Abram lá em 1 Coríntios, capítulo 10. O que que Paulo fala destes sacrifícios dos pagãos que envolviam adoração aos mortos? 1 Coríntios 10, versículo 18. Então, primeiro ele faz os que recebem a carta se lembrarem do significado do culto, aquele que era prestado pelos judeus lá em Israel. Só para lembrar, né? Então, o judeu pecava, ele levava um cordeiro, se dirigia ao templo com ele, punha a mão sobre o cordeiro, confessava o pecado, matava, aquele sangue era derramado e a pessoa fazia a sua oração. Isso representava a fé que ela tinha no sacrifício do Filho de Deus, que morreria um dia pelo seu pecado. Então, este era o cerimonial com o qual eles estavam habituados. No versículo 18, Paulo diz: Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Determinados sacrifícios que se fazia, a carne era queimada, e a queimada, digo, assada, e aquela carne era comida, né? Muitas vezes pelo sacerdote, algumas vezes pelo ofertante. Então, quem comia era quem participava daquele culto, daquele ato ali. Então, Paulo está dizendo, quem come e não participa do culto, está participando. E aí, ele avança para o verso 19. Mas o que digo? Agora ele se refere à prática dos pagãos. Também sacrificavam animais, só que sacrificavam para o ídolo. Que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Aquela estatueta que estava lá? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo, que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O problema lá, na apostasia de Israel, junto com as moabitas, não foi só a prostituição. Foi que aquele culto era um culto feito em honra aos mortos, aos que morreram. Então eles consideravam que alguma estatueta que estava ali, ela representava alguém que morreu. E adorava-se aquele que tinha morrido. E aí, Deus está falando por intermédio do apóstolo Paulo o seguinte: olha, estavam adorando o demônio. Deus tinha razão de ficar irado com o povo ou não tinha? Deus estava ali. Olha, imagina quantos habitantes existiam naquela época no planeta, né? Pessoas espalhadas em todos os continentes, até nas Américas, porque os índios estavam aqui, não? E Deus, dentre todos os povos, escolheu descer ao planeta Terra, deixar os outros planetas do universo, onde tem seres habitados, como diz lá em Jó, capítulo 1, deixar os demais povos e assentar-se numa montanha, no meio do deserto. Ele que tinha direito de ficar num palácio, não é assim? Veio ali promulgar a lei. E depois, Jesus os acompanhou todos os dias, o Filho de Deus, como uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. E aí, em completa desconsideração para com a conivência ou a condescendência de Deus em vir e descer e estar ali até ele, com eles, digo, eles viram as costas e vão adorar o demônio na presença de Deus. Deus tinha razão de ficar irado ou não tinha? Claro que tinha, irmãos. Deus ficou indignado. Você faz tudo por uma pessoa, né? Aí você pega ela te traindo. Como é que você fica? Feliz, né? Sorrindo. Imagina. Então, irmãos, não é que Deus era um Deus irado no Antigo Testamento. É que ele tinha razão. O povo deu motivo. Claro que a ira de Deus não é igual a do homem. Se fosse, eles tinham sido fulminados na hora, né? O povo inteiro. Mas não foi assim. Morreram só aqueles que se rebelaram contra Deus e os líderes, né? Os mais avançados naquela apostasia. No versículo 22, Paulo vai na mesma linha, né? Olha lá o verso 22. 1 Coríntios 10, verso 22. Ou irritaremos o Senhor? Como é que Deus fica? Irritado. Irritado quando alguém faz culto aos mortos. Por que ele fica irritado, irmãos? Porque ele enviou o seu filho para nos salvar. E aí a gente vai lá se encontrar com o nosso inimigo, o diabo. Ele sabe que nós estamos nos abraçando com o nosso inimigo. Ele vai ficar contente? Não, porque ele nos ama. Só por isso. É justo, né? É justo. Irmãos, agora nós vamos avançar um pouco no tempo. No passado, fazia-se a estatueta lá do Nimrod, das Semíramis, depois mudaram os nomes, né? Horus, Ísis, Osíris, enfim, né? Bel, Marduk, Ishtar e assim por diante, né? Tinha o Quemos, tinha a Rainha dos Céus, todas as estátuas de pessoas que morreram. A Rainha dos Céus, para quem não sabe, era a Semíramis, que era a mãe de Nimrod, o construtor da Torre de Babel, que é um ícone da rebeldia contra Deus, certo? O que é um ícone, né? O ícone é o que eles construíram exatamente em oposição à ordem do Senhor. Deus falou que era para eles se espalharem na terra inteira depois do dilúvio e encherem a terra. Não era para morar todo mundo junto, né? Nimrod falou o contrário. Vamos fazer uma torre enorme, o primeiro edifício, né? E aí todo mundo vai morar aqui e todo mundo vai lembrar do nosso nome, porque nós construímos esta torre. Hoje fala-se do prédio de Dubai, que tem 800 e tantos metros, né? Mas acredita-se, segundo a tradição judaica, que a Torre de Babel, quando foi destruída por Deus, já tinha alcançado 2.800 metros de altura. Ou seja, ela já alcançava as nuvens. Que ela tinha um formato assim próximo da pirâmide, né? Um zigurate,
que a gente chama, né? A propósito, né, quem acha que lá na época passada só tinha descendente do macaco, né, as pirâmides do Egito, que são milenares, até poucos séculos atrás, eram os edifícios mais altos do mundo, do planeta. Interessante isso, né? Foram ultrapassadas coisa de 3 séculos para cá, se eu não me engano. Então, os homens eram extremamente inteligentes e os homens, logo após o dilúvio, ainda eram mais altos e mais fortes do que nós. Bom, há várias evidências arqueológicas disso, não é o nosso foco hoje, a gente já tem uma mensagem que trata dessa questão, mas voltamos para cá. Então, adorava-se a Rainha dos Céus. Quando o imperador Constantino, isso já no 3º século depois de Cristo, esse imperador romano, ele quis unir o cristianismo e o paganismo. Muitas práticas do paganismo foram incorporadas ao cristianismo, entre elas a veneração de imagens. E o Papa decretou que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano. Daí veio o nome Igreja Católica, que significa universal, apostólica e romana, porque era a igreja do Império Romano. Obviamente apostólica, porque o cristianismo vem dos apóstolos. Um erro também, porque o cristianismo vem de Cristo e não dos apóstolos. Mas tudo bem. Essa foi a razão histórica, né, que deu origem ao nome que a gente citou agora. Bom, então, naquela época e nesse contexto, a adoração à Rainha dos Céus foi substituída pela veneração à Mãe de Jesus, Maria, que é, naquele contexto, a substituta da Rainha dos Céus. E o que é que as pessoas fazem? As pessoas se ajoelham diante da estátua de Maria, não é assim? Fazem oração para Maria. Eu lembro da minha tia-avó, que era católica, ela falava, tem que pedir para Maria, porque que pedido que a mãe faz que o filho não escuta? Né? Não sei se alguém aqui já escutou esse argumento, mas eu escutei, quer dizer, aliás, minha mãe até passava, né, que ela falava muitas vezes. E tem muitas pessoas que usam o mesmo argumento, outros usam outros argumentos, né? Fato é que tem até adesivos, às vezes, de carro, né, que traz esse tipo de mensagem também. As pessoas se curvam diante dela. Qual é a diferença desta atitude? Se curvar diante da imagem de quem morreu, pedir para quem morreu alguma coisa, fazer o culto a quem morreu. Qual é a diferença disso daquilo que se fazia lá na época dos Moabitas? Nenhuma. É exatamente a mesma coisa. Só mudou o nome da estátua. Lá era Quemos, aqui é Maria. Né? E tem os devotos daí. Aí tem da Aparecida, que a turma faz peregrinação aí, vai lá no estado de São Paulo, né? Na cidade de Aparecida do Norte. E aí tem um monte de outros, né? Lá eu lembro quando eu era pequenininho, assistia na televisão, né? Padim Cícero, Padre Cícero, né? Que a turma fazia também romaria, peregrinação e tal. Ora, irmãos, que diferença tem disso para aquilo que acontecia no passado? Nenhuma. Nenhuma. O que a Bíblia fala com respeito a essa veneração de imagens? Isaías capítulo 44, dê uma olhada lá. Hoje a gente vai se estender um pouquinho, mas espero que os irmãos tenham paciência, e é por uma boa razão. Isaías 44, versículo 13. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra, aplaina com o cepilho, marca com o compasso e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Quer dizer, põe o machado lá e corta. Planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima para fazer lenha e com a outra metade come carne. Assa-se e farta-se. Também se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto, faz um Deus,
uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Ora, irmãos, mais claro é impossível. O profeta está falando assim: gente, a mesma madeira, você divide ela lá na metade, por exemplo, né? Metade dela você corta e queima no fogo para fazer assar a tua comida. A outra metade você, com todo cuidado, vai esculpindo e tal. Depois você se ajoelha e fala: ó, né? O santo não sei o quê. E aí Deus fala: você vai se ajoelhar diante do que saiu de uma árvore? Eu me lembrei de uma história até cômica, né? Uma pessoa me contou. Diz que ela um dia foi lá, né, na igreja, e real isso aí. Se ajoelhou assim, né, diante do santo e tal. Só que ela estava sozinha na igreja, né? E o santo tinha o vestidinho assim, né? Aí ela pegou assim uma varinha, né? Bem devagarzinho, foi, ergueu a roupinha do santo assim e viu o pau segurando o santo assim, né? Se levantou, nunca mais voltou, né? Por quê? Ela se deu conta e falou: ai, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Versículo 20: apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita? É uma mentira. Mas aqui é dito que, no versículo 18, né, é dito que os olhos deles ficaram untados, não conseguem enxergar. Você fala, a pessoa sei lá, não muda, né? Você fala, ela continua daquele jeito, fala: não, a gente tem que respeitar a religião dos outros. É o que mais se escuta. De fato, a gente tem que respeitar a religião. E desculpe, assim, tá, eu vou fazer aqui uma hipérbole, que a gente chama, né? Um exagero, mas para procurar se entender bem a mensagem. Se eu encontrar um indivíduo na rua e ele falar assim: eu creio no capeta. Eu falei: você crê no capeta? O que você crê sobre o capeta? Não, eu creio que ele que vai me levar para o céu. Não vai acreditar nele. Né? Tem todo o direito de crer. Tem ou não tem? Sim. Eu tenho que respeitar ou não tenho? Tem. Sou obrigado a respeitar. Se eu quiser que ele me respeite também. Certo? Eu tenho que respeitar. Sim. Cada um pode crer no que quiser. Se a pessoa quiser crer no capeta e ir para o inferno, isso é um problema dela. Agora, o que compete a mim é dizer que essa crença está errada. Certo? É. Então, assim, todos têm o direito. Essa história de respeitar a religião já está sendo respeitada. Não tem ninguém entrando na igreja católica e quebrando as imagens aqui. Né? Mas se fizesse isso, estaria errado, a propósito. Né? Ah, não, tem que acabar com a imagem. Espera aí. Se eles decidirem que eles querem ir lá adorar, isso é uma questão deles. Eu não tenho nada com isso. Né? É um direito que eles têm. Assim como eu tenho o direito de abrir a Bíblia e crer em outra coisa. Certo? Direito é uma coisa. Agora, estar certo é outra coisa, bem diferente. Entendem? Nós sabemos se estamos certos se nós estamos estudando a palavra de Deus. E agora a gente vai começar a entender a invasão do espiritismo aqui. As pessoas vêm e se prostram diante da imagem, se ajoelham diante da imagem. Deus, pela Bíblia, já denunciou isso aí. Elas estão se prostrando diante de quem? Do demônio. Ah, sacrilégio. Que sacrilégio nada. Sacrilégio coisa nenhuma. Verdade é o que a Bíblia está revelando, tanto a católica quanto a evangélica. Revela isso aí. Tá? Abra a tua mente, abra os teus olhos para a verdade. A verdade é essa. E detalhe, hein? Nós não chegamos ainda no ponto. O ponto é o seguinte. Aí eu lembro, quando eu era pequeno, né, de vez em quando, lá no Fantástico, domingo à noite, que a gente ficava até com medo, né? Anunciava desde o início.
a santa chorou na cidade, não sei o que, lágrimas de sangue na santa e tal, né? E a gente ia ficar com medo assim, né? E nem queria ver o final do Fantástico, né? Aí ele mostrava, era a última reportagem, geralmente, né? Aí aquela multidão de gente ia ver, aí botava, filmava a santinha lá dentro da capela, assim, e aquela lágrima vermelha aqui, e dizia que era sangue mesmo e tal, e aquela coisa toda, o bafafá, né? Em cima daquilo, e dizia, né, que tinha um revivamento ali, todo mundo vinha. Peraí, irmãos. O que está acontecendo? Se nós já descobrimos pela Bíblia que são os demônios, quem é que está botando lágrima na santa lá? Demônio. É ele! Ah, porque tem não sei quantos milagres. Outro dia, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, daí ele falou, não, você foi na gruta do monge ali e tal? Eu falei, conheço. Não, então, porque lá tem testemunho de muitos milagres realizados e tal. Pode acontecer? Pode. Pode sim. Pode sim. Né? Por quê? A Bíblia fala, lá em Apocalipse 16, voltem lá, foi o texto que a gente viu. Apocalipse 16. Versos 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Seja bem-vindo, irmão. 3 espíritos imundos. São espíritos de demônios que fazem prodígios, milagres. Demônios fazendo milagres. Para quê? Continue o verso. Os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tem gente, né, que não lê a Bíblia, acha que assim, não, o diabo vai aparecer nos últimos dias com o tridente, com o rabo, né, querendo lá espetar. É até engraçado, né, o termo. Outro dia, uma pessoa me fez essa pergunta, então o diabo não é assim com o tridente, igual a turma fala? Eu falei, não tem nada a ver com isso. Né, o diabo é um anjo de 4,5 metros, envergadura de asa, a asa é 10 metros. Lúcifer, né, que caiu. Hoje é Satanás, que significa adversário. Os anjos são superiores aos homens em força, em inteligência. Esse é o nosso adversário, nosso inimigo. Em Tessalonicenses, no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando a Bíblia fala do anticristo, não fala que ele vai vir na forma do monstro com tridente. Fala que ele vai vir como se fosse um enviado de Deus, como se fosse um personagem religioso, como se fosse o próprio substituto de Jesus e de Deus. Dê uma olhada lá. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é ele? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ah, mas como? Ele vai ficar falando, Deus é errado, Deus é do diabo? Nada disso. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, qual é o templo de Deus aqui na terra? A igreja. Deveria ser, não é? Então onde é que o anticristo vai aparecer, irmãos? Vai aparecer na igreja. Tem muita gente que pensa que o anticristo vai aparecer aí, Não, o anticristo é o príncipe não sei das quantas, é o rei lá da onde, né, o presidente não sei o quê. Nada a ver, irmãos, está aqui, Ele vai se assentar no templo de Deus, na igreja. Ele vai aparecer dentro da igreja. Por quê? Que melhor forma de enganar do que entrar bem naquele local que parece ser o instrumento que te leva para o céu? Que melhor forma de enganar do que fazer você pensar que está indo para o céu quando ele está te guiando para o inferno? Certo? Qual é a igreja? Agora foi colocado, qual é a igreja, né, onde o anticristo vai entrar?
Interessante isso. Aqui diz que, no versículo 9, a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, milagres de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vamos explicar isso aqui. Ele vem com todo o engano. Então ele vem dentro da igreja, a gente já descobriu, certo? Na igreja, estão lá, o pessoal adorando a imagem, quando na verdade está adorando o demônio. O diabo sabe disso, claro que ele sabe. Aí ele vai operar milagres por meio, em nome desses santos aí que a turma venera, que são os que morreram. Por exemplo, gente, Francisco de Assis morreu ou não morreu? Sim. Mas existe o São Francisco de Assis. Paulo e Pedro morreram ou não morreram? Existe o São Paulo e São Pedro, né? Maria também, né? Morreu ou não morreu? Todos são venerados por pessoas diferentes. Aparecida também é venerada, também morreu. E quantos mais a gente poderia enumerar aqui, né? Enunciar. Agora, o diabo vai enganar as pessoas. Como? Ah, não, o santo fez milagre. Isso aí a gente já vê, né? Quem que vai ser enganado? Aqueles que não receberam, versículo 10, não receberam o amor da verdade para se salvarem. Você fala, você mostra pela Bíblia, olha, a imagem não é de Deus, Deus não mandou fazer estátua, mandou não se ajoelhar diante dela, não é para venerar ela. Ah não, mas a minha mãe ia lá, a minha avó ia lá e tal. Ah não, eu acho que a gente tem que respeitar a religião dos outros e tal, e continua a mesma coisa. Irmãos, aí eu volto, a gente pode respeitar qualquer coisa, mas a Bíblia é clara. Quem não receber o amor da verdade, quem não der ouvidos à verdade, vai ser enganado. Versículo 11. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, naquilo que desagrada a Deus. Deus se desagrada com a veneração de imagens. A pessoa insiste, fica. Então tá bom, olhem para o quadro. Ela está aqui, do lado vermelho, certo? Alguém fala para ela, não é aqui, você tem que sair daqui e vir para cá, para o lado da verdade. Ela insiste em ficar aqui. Então Deus fala, vai ser julgada e vai ser condenada junto com quem está aqui, com os demônios. Agora, o lago de fogo foi feito para ela? Não. A Bíblia diz que o lago de fogo não foi feito para nenhum ser humano. Ninguém devia queimar lá. Ninguém. Só o diabo e os seus demônios. Só. Quem vai queimar é porque não quis obedecer à verdade. Só por isso, né? Lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 41, palavras que Jesus dirá para os ímpios no dia do juízo final. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo não estava preparado para eles, ninguém precisava queimar. Deus não quer que o ímpio se perca. Ah, a pessoa até aqui foi enganada pela tradição, tudo bem, mas agora ela está sendo esclarecida. Ela pode mudar. Ah, mas eu nasci nessa igreja, vou morrer nela. Vai morrer e vai se perder daí? Adianta? Ah, mas minha família toda esteve lá. E se, não estou falando que é, mas e se ocorresse o caso de toda a tua família escolher vir aqui queimar no lago de fogo e perder a sua vida eterna? Você ia querer também? É sábio fazer isso? Não.
Adão falou, né? Não, se a minha esposa for morrer, eu também vou morrer por ela. Está lá, morto de amor, né? Debaixo da terra, já virou cinza. Adiantou alguma coisa? Nada, né? Então, irmãos, a Bíblia diz, amai a Deus sobre todas as coisas. E depois, amai o próximo como a ti mesmo. Agora, cada um pode fazer a sua escolha. Esses dias que passaram, eu estava falando com uma pessoa, né? E ele fazia muita pergunta e queria saber e tal e tal. E eu fui comentando com ele e falei, olha, é assim, tudo que ele ia perguntando, né? A gente ia respondendo e tal, dentro daquilo que Deus já nos mostrou. E lá, pelas tantas, a uma altura, me ocorreu, né? De dizer a ele, olha, só que é o seguinte, tudo que você está ouvindo aqui vai te levar a tomar uma decisão. Mas se você não tomar nenhuma decisão, a tua decisão já estará tomada. Porque o diabo vai tirar isso aqui da tua mente. A verdade é como uma semente. Se ela cair no terreno duro, o passarinho vai comer. E ela não vai dar nenhuma planta. Ela tem que cair no solo fofo. E aí vem a chuva, o sol, ela germina, dá planta e dá fruto. O nosso coração é o solo. A maneira pela qual nós recebemos a verdade representa o tipo de solo que tem o nosso coração. Isso depende da nossa escolha. A aceitação, ela vem de mim. Ninguém pode aceitar por mim. Mas a verdade, ela é colocada. Toda verdade, ela pode ou me salvar ou me condenar. Depende de mim. Voltando aqui, portanto, a gente vê que a invasão do espiritismo, ela começa pelo catolicismo. Ela, na verdade, já está ocorrendo. Em quantos lugares você já ouve falar? Por exemplo, o segredo de Fátima, não é assim? 3 criancinhas lá em Portugal, em Fátima, né? Elas recebem uma visão. E quem que aparece na visão? A santa. Uma senhora que já faleceu. Quem que aparece como sendo morto, irmãos? O demônio. Então, o segredo de Fátima nada mais é do que uma mensagem entregue por um demônio. E quanta gente fica enganada aí, especulando inclusive, né? Está aqui, mensagem do demônio. E aí, passadas as décadas, cada vez mais vão se tornar frequentes estas aparições. Até onde elas vão chegar? Está aqui uma senhora que já morreu faz mais de 100 anos, mas Deus deu visão. Esse deu visão verdadeira mesmo, vocês vão ver. Porque o que a gente está estudando aqui pela Bíblia, ela escreveu, isso aqui foi em 1888. É a senhora Ellen Goldwhite, ok? Ellen Goldwhite. Eu acho que o adventista ele exagera um pouco, né? Ela vira meio que eles colocam ela em pé de igualdade com a Bíblia, aquilo que ela escreveu. Eu não concordo. A Bíblia é soberana. Ela mesma, quem conhece os escritos dela sabe. Ela escreveu num livro que chama-se Mensagens Escolhidas, volume 3, página 29 e também página 30. Ela falou, o Espírito não foi dado para substituir a palavra. A doutrina se comprova pela Bíblia. E ela também disse nesse livro aqui, Deus terá um povo que tenha a Bíblia, e a Bíblia só, está aqui, como regra de fé e de prática. Agora, dizer que Deus falou com ela é inegável, só basta eu ler, eu já li, né? Eu tenho visto que o que ela tem escrito aqui está em harmonia com a Bíblia, então eu não vou negar, porque a Bíblia diz que haveriam sim visões nos últimos dias, revelações, tem até hoje. Tem ou não tem? Tem. Então a gente não pode fechar a mente. Nesse livro aqui, quem quiser pode buscar na nossa loja, está no advertenciafinal.com.br, está lá. A Grande Controvérsia, página 478. Olha o que ela escreveu. O poder operador de milagres, manifesto por meio do Espiritismo, exercerá sua influência contra aqueles que escolhem obedecer a Deus antes que aos homens. Os espíritos vão aparecer e vão exercer influência contra nós. Vão falar mensagens que vão botar as pessoas contra nós.
Continua. Comunicações dos Espíritos declararão que Deus os enviou, para convencer os rejeitadores do domingo de seu erro, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Eles lamentarão a grande impiedade do mundo, concordando com o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de degradação moral é causado pela profanação do domingo. Grande será a indignação excitada contra todos os que se recusem a aceitar seu testemunho. Irmãos, uma coisa interessante. A palavra domingo, podem pesquisar. Hoje está fácil, né? Porque você tem aqui, por exemplo, eu tenho aqui no celular um aplicativo da Bíblia, né? Então eu venho aqui, ó. Aí eu tenho a busca, né? Aí na busca eu digito lá a palavra domingo. Afinal de contas, se tanta igreja fala que é para guardar o domingo, eu tenho que achar, né? Tem que ser uma coisa importante, né? Tem que estar embasado. Aí eu pesquiso e dá um resultado aqui, ó. No results. No results. Dá para ver? Na tela aí, baixada aqui? Dá. No results. O que quer dizer isso? Nenhum resultado. Na Bíblia inteira, do Gênesis até o Apocalipse. Nada. A palavra nem aparece. E como é que a maioria das igrejas prega para guardar o domingo? Com base em quê? Sabe que essa semana também uma pessoa me perguntava, tá, mas daí como é que toda igreja fala do domingo? Daí ele falou, então por isso que as igrejas vão ser condenadas, porque a Bíblia só fala do sábado, então. Só do sábado. Do Gênesis até o Apocalipse, o único dia de repouso que aparece, sábado. Posso dar várias referências, quiserem tomar nota, né? Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2, Deus abençoou e santificou o sábado após a semana da criação. Gênesis capítulo 16, quando Deus deu o maná para o povo, né? E na sexta ele dava em dobro, no sábado não dava, para todo mundo guardar o sábado. Gênesis capítulo 20, versículos 8 até 11, ali ele fala do mandamento, ordenando guardar o sábado, é o 4º mandamento. Êxodo 20, Êxodo mais Gênesis. Eu falei Gênesis 20, perdão. Êxodo capítulo 20, obrigado. Êxodo 20, versículos 8 a 11. Deus fala, é o 4º mandamento da lei que Deus proferiu no Monte Sinai. Êxodo 31, versos 15 a 17. Ele fala que o sábado é um sinal eterno, né? Entre ele e o seu povo. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20. Fala que o sábado é o selo de Deus. E Hebreus capítulo 4, estou falando alguns só, poderia citar, tem muitos mais. Hebreus capítulo 4, versículos 4 até 9. Na nova aliança ele fala, né? Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Quem entra no repouso de Deus, descansa no 7º dia, como Deus descansou. Então, irmãos, não tem desculpa. No Velho, no Novo Testamento, na Velha Aliança, na Nova Aliança, no Velho Concerto, no Novo Concerto. Em todo lugar da Bíblia, o único dia de repouso ensinado é o sábado. E aí, o diabo vai aparecer na forma dos santos, né? E na forma de Jesus e dos apóstolos, dizendo que não, é para guardar o domingo. Com que base? Na Escritura? Nenhuma. E aí isso já demonstra que a obra é do diabo. Por quê? Tudo que o diabo quer fazer é nos desviar da Bíblia. Sempre foi assim. Mas eu sou católico, o pastor está com a Bíblia de crente. Nada a ver, viu? Essa Bíblia aqui, ó, foi traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida em 1569. Tá? O que ocorre é que de lá para cá, claro, foi atualizada a linguagem, não tem mais farmácia com PH, né? Exemplo, claro que não tem a palavra farmácia aqui, né? Mas não se usa mais o PH em lugar do F, né? E outras coisas que eram peculiares a forma antiga do português, né? A parte que o português usado na época era o português de Portugal, né? Aqui nós temos o português do Brasil. Ortografia. Então a ortografia está revisada.
mas trata-se da mesma, tá? Então, irmãos, nós vemos que vai haver uma união. Vamos finalizar com isso aqui. Uma união, vou colocar em vermelho, que é uma união maligna, que vai materializar esta invasão do espiritismo. O espiritismo está aqui, ou melhor, vou fazer assim. O espiritismo aqui do lado dos demônios, né? Espiritismo. Ele vai se unir com o catolicismo. Já se uniu, a gente já viu. Então, se a gente pudesse representar assim, como esse grupo aqui, o espiritismo, nós podemos dizer que o do catolicismo já se fundiu, já tem o ponto comum aqui, o elo de união. Tá aqui, ó. Né? Tá, e as demais igrejas, como é que fica? É interessante que em algumas a gente já está vendo, né? Por exemplo, você vê na televisão, nesse show que aparece, né? Chama o endemoniado, vem aqui na frente. Aí sai aquela voz grossa, né? E aí, vamos expulsar o demônio e tal. De quem que é aquela voz rouca e grossa que não é natural da pessoa? Claro que é do diabo, é do demônio. Ah, mas o pastor está expulsando o demônio. Mas como é que é esse negócio que ele chama? Aí brinca com o demônio ali e tal. Né? É assim que deve fazer? Não é assim que a Bíblia ensinou. Não tem nada a ver. Né? A Bíblia mostra Jesus expulsando demônios, mas não daquela maneira. Certo? É muito diferente. Vamos abrir lá no Evangelho, para a gente dar uma olhada. Lucas. E ó, eu vou ser generoso, tá? Eu nem escolhi um verso. Eu vou achar aqui o primeiro verso que falar, ou quem achar me fala. O primeiro verso aqui no Evangelho de Lucas, onde Jesus expulsou um demônio. Eu já achei um aqui, tá no capítulo, não vou dizer qual. Vou esperar que algum de vocês me diga um capítulo. Uma expulsão de demônios no Evangelho de Lucas. Quem achar pode falar. Achei. Vamos ver como é que Jesus expulsou. Lucas 10, né? Lucas 10, achou? O que eu tinha achado estava em Lucas 9, 42. A irmã achou em Lucas 10, qual o número? O regresso dos 70, né? O 17, 18, 19 e 20. Em Lucas 4 também, 31, diz a cura do endemoniado em Cafarnaum. Também Lucas 4, né? Lucas 8, os gadarenos. Lucas 8, os gadarenos. Vamos escolher alguma dessas aí? Vamos lá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui Lucas 4 e Lucas 8, então, pode ser? Tudo bem? Então vamos lá, Lucas 8, qual verso? 37. 8:37, vamos ler. Não, 9, Lucas 9, do 37, está a cura dos vós demoniados. Não, mas aqui no 8 tem um demoniado, sim. 8, Né? 26. Ó, versículo 28. E quando viu a Jesus, o endemoniado, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque, verso 29, tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Verso 30, perguntou-lhe Jesus dizendo: Qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Ou seja, sem muita conversa, né? Mandou embora, para que as pessoas ali soubessem, né, com o que estavam tratando. Falou: qual é o seu nome? Ah, nós somos muitos, somos legião. Então tá bom, vamos para os porcos, né? E o outro aqui que alguém citou foi o capítulo 4, me dá lá o verso, por favor. 31. Desceu a Cafarnaum, né? E aí no versículo 33, estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo, e este exclamou em alta voz:
Ah, aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Saiu sem fazer mal. Jesus falou uma ordem e acabou. Então não tem essa de conversa e tal, né? A Bíblia até fala: se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o saúdes, nem o recebais, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Está lá em 2 João, quem quiser anotar, versículos 9 até 11. 2 João só tem um capítulo. E outro detalhe, esse sim que é muito comum nas igrejas evangélicas, você vai ver, e é uma evidência do inimigo, né? Isaías 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo a seu Deus? O que é o chilrear? Vamos lá. Dicionário aí, quem pega lá para mim? Chilrear. Chilrear. Murmurar entre dentes está fácil, né? E falando assim. Agora, essas manifestações onde a pessoa começa a falar coisas ininteligíveis, né? Essa é a ideia. Está falando coisa aí que você não entende, né? Fica lá. De quem vem isso? Esse sobrenatural vem de Deus? Não. A Bíblia ensina que a gente deve falar a língua que ninguém entende. A Bíblia diz que eu posso falar línguas estrangeiras, isso sim. Mas línguas estranhas, não. Tem uma diferença. Língua estrangeira é chinês, é alemão, etc. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 17, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido, sem significação. Então, 1 Coríntios capítulo 14. Não é 17? Não, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 9 e 10. Então ele falou: olha, se você não pronunciar palavras que sejam compreensíveis, inteligíveis, que proveito vai ter isso? Vai ser como se você estivesse falando no ar, ou seja, não é de Deus, não é bíblico. Tem muitas vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem significação. Até os grunhidos dos animais têm a sua significação. Eles se comunicam assim, né? Do jeito que o elefante faz com a tromba lá, aquele barulho, o outro entende, sabe o que ele está dizendo. Não tem nada sem significação. Então essa ideia, né, de que, estou na igreja, aí a pessoa começa a falar uma coisa sem significado, uma língua que ninguém entende, aí o outro, glória a Deus! Como glória a Deus? Não posso dar glória a Deus, né? Eu dou glória a Deus quando Ele fala algo que eu consigo entender e eu percebo, eu chego à conclusão que aquilo é de Deus, comparando com a Bíblia, certo? Caso contrário, não posso dar glória a Deus. Então, irmãos, o inimigo vem se manifestando por meio desse dom. Eu sei que quando fala isso, o evangélico até pula, né? Pula da cama. Mas é a verdade. É a verdade, né? O apóstolo, ele é claro aqui, por exemplo, no versículo 20: irmãos, não sejais meninos no entendimento, sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Está lá em Isaías isso aqui. Gente de outras línguas. Veio o americano aqui falar em inglês. É isso que ele está dizendo. Na época, os assírios vieram
Era uma língua que os judeus não compreendiam. Foi isso que Isaías profetizou. Está escrito aqui na referência. Vamos ver. Está aqui como 28, 11 e 2. 11 e 12, perdão. Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Então está claro. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Eles não vão ver evidência de Deus nenhuma nisso aí. Eu falei essa semana com uma pessoa, não vai em igreja nenhuma. E ele falou, olha, fui numa igreja lá, foi uma vez só que eu fui. Por quê? Não, porque chega uma hora lá que eles ficam esperando, né, receber a palavra, aí começa um murmúrio, todo mundo falando, de repente até que levanta alguém. Eu falei, não, isso aí é meio estranho isso aí, né? Não foi mais. Por quê? Não conseguiu ver que Deus podia estar naquilo ali, naquela confusão, né? Então, irmãos, Deus apela ao nosso intelecto, ao nosso racional. Nestas manifestações, as igrejas evangélicas estão com o laço feito. Aqui são os evangélicos, né? Que aqui vai representar o protestantismo. Vamos desenhar melhor aqui. Aqui cria-se um laço também com o espiritismo. Tem as religiões africanas já também estão envolvidas. Aqui, ó. Alguém comentou aí de religiões africanas, tá? Do ponto de vista bíblico, qualquer doutrina que não se baseie na Bíblia não é religião. Então, embora aí na mídia eles tenham colocado religiões afro, religião é o que liga com Deus. Essas religiões africanas, na verdade, são cultos aos demônios. Então, inclusive com outros nomes, né? Por exemplo, um dia eu estava viajando, uma pessoa do meu lado, não, Ogum é maravilhoso. Eu estava falando, pô, Ogum não está na Bíblia. Orixá, né? Nada disso está na Bíblia. Então isso aí não tem, é uma doutrina, é como o espiritismo, né? Posso respeitar a crença dele? Posso, mas isso não é religião, né? É nome de demônio. Então, irmãos, para fechar, tem uma outra porta aberta deixada por todas as igrejas evangélicas, ou quase todas. Uma porta essa dada para o espiritismo. É a crença na imortalidade da alma. Eles acham que quando a pessoa boa morreu, vai imediatamente para o céu. Ora, daí a chegar à conclusão de que do céu ela pode voltar aqui e se comunicar conosco, é só mais um passo. Quando a Bíblia fecha a porta para essa hipótese, em vários locais, eu vou ler um deles, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Isso aqui é para sepultar de vez a pretensão de qualquer pastor de ensinar essa heresia. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Certo? Então está aqui. Mortos não falam conosco. Mortos não participam de nada aqui. Mortos não entregam mensagem, nem da parte de Deus, nem da parte do demônio. Mortos são mortos. Vão ser ressuscitados quando Jesus voltar. Ok? Então, mediante dois enganos, a guarda do domingo e a imortalidade da alma, duas heresias, estas são heresias de verdade, ensinos, doutrinas que não estão na Bíblia, o diabo vai levar o professo mundo cristão nesta união ímpia. Interessante até que formou aqui a triqueta aqui, né?
Espiritismo, catolicismo e protestantismo. Agora está justo mesmo. O símbolo tem tudo a ver, né, com a união aí, né? Tudo ímpio. E o diabo comandando tudo isso. Como é que a gente sai disso? Como é que nós nos livramos? A Bíblia dá um recado lá em Apocalipse 18, versículo 5. Sai dela, povo meu. Essas igrejas estão condenadas a receberem as pragas do Apocalipse. Não tem salvação, não vai ter reforma. Tem que sair. Não vai existir uma reforma interna, uma nova reforma protestante, nada disso. Os adventistas estão onde já nessa situação? Os evangélicos? Sim, aqui foi perguntado onde estão os adventistas, né? Estão encaminhados para ficarem aqui, porque eles se dizem protestantes. Mesmo guardando né? o sábado. Mesmo guardando o sábado, por quê? Porque vão voltar a guardar o domingo. A Trindade cria um elo, né? Isso é um detalhe. A doutrina da Trindade cria um vínculo com a doutrina da imortalidade da alma. É uma coisa que nunca se pensou, né? Mas é verdade. Por quê? A Trindade, ela coloca a seguinte base. Hoje o estudo não é sobre esse, eu vou só explicar. Infelizmente não vou dar aqui muita base. Mas a gente pode ter outro estudo onde vai tratar especificamente disso, né? A Trindade, ela opera segundo... Ou melhor, a Trindade ela transmite o seguinte conceito, né? Tem 3 irmãos deuses, por assim dizer. 3 irmãos gêmeos, né? Que é lá o Deus Pai, Filho, certo? E Espírito Santo. Agora, quando a gente abre 1 Coríntios, capítulo 2, nós encontramos ali uma analogia entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Vejam lá. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe... Melhor, desde o 10 fica mais fácil. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então é um comparativo, né? Espírito de homem comparado ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus sabe as coisas de Deus, assim como o Espírito do homem sabe as coisas do homem. Ora, para quem crê na Trindade, interpreta-se da seguinte maneira: o Deus Espírito Santo sabe as coisas do Deus Pai. Certo? Se é assim, por analogia, pura e simples, a pessoa, ela tem o seu corpo. Isso aqui é doutrina, por exemplo, batista e de outras religiões, né? As religiões da linha batista, todas têm isso aqui. Corpo, alma e espírito. Isso é comparado a como se você tivesse, por exemplo, tá você aqui, né? Essa é a crença deles, tá? Isso aqui é mentira, não é verdade. Já vou adiantando. Tá? Mas é o que acredito. Mais ou menos como se fosse assim, ó. Estou exagerando um pouquinho, mas para ficar mais claro, né? Corpo e espírito, certo? E aí tem o alma e espírito. Então, por que ensinam isso? Para ter lógica em relação ao que ensinam aqui atrás, né? É a mesma ideia. Corpo principal, equivalente aqui com o Pai, né? E o Espírito, equivalente com o Espírito. Ora, se o Espírito Santo é uma entidade separada do Pai, então, por analogia, ou seja, por comparação, segundo o que está em Coríntios, o Espírito do homem tem que ser uma entidade separada do Espírito do homem. E aí entra aqueles livros de Rebecca Brown, aquelas coisas todas, né, que ensina lá dos batistas e tal, fala muita coisa que não tem nada a ver
com a verdade, né? Ou viagens fora do corpo, tem tanta gente que acredita nisso aí, né? Meditação transcendental, que eu saio do corpo, né? Enfim, aí tem tantas religiões orientais também que entram, tudo com esse conceito aqui. E esse conceito é espírita, né? Ele parte com a base da Trindade. No momento em que os adventistas, né, receberam a crença na Trindade, aqui é só o próximo passo. Porque não tem como justificar a crença da Trindade se você não cair nessa conclusão lógica aqui. E caindo nessa conclusão lógica, né, o resto vem a cavalo. Por mais que a pessoa diga, não, mas isso aqui hoje não é a doutrina adventista. Espere e verás. Tá? Então é meramente uma questão de tempo. Isso aqui é que nem na luta de boxe, né? Quando o técnico fala assim, ó, bate na linha de cintura. Por que o técnico manda fazer isso? Hein? Por quê? Para cansar o adversário, né? Porque daí lá pelo X round, né? 8º round, 9º round, o adversário já está que não aguenta mais de dor aqui. Umazinha a mais, ele cai. Então é isso, né? Hoje já estão batendo na linha da cintura, né? A queda total é uma mera consequência natural dos eventos. Irmãos, sim? Lembrando outra coisa, que a imortalidade da alma anula o sacrifício de Cristo. Outra questão, bem colocada, a imortalidade da alma anula o sacrifício de Cristo. Por quê? Ora, se Cristo recebeu a penalidade da segunda morte por nós, né? Então, como é que pode ele ter morrido e a sua alma ficar viva? O pecado pode voltar. Né? E aí nós temos uma série de outras implicações, né? Por exemplo, a justiça de Deus. Como é que fica a justiça de Deus? Então o indivíduo era bandido, morreu com 18 anos, pois agora vai queimar para sempre. Por 18 anos de erros, condenado para sempre, eternamente. Onde que está a justiça disso? É uma distorção completa do caráter de Deus. É você querer matar uma pulga com um martelo. Certo? É um exagero. Né? Então, é para a gente entender. Não tem proporcionalidade daí no juízo de Deus. Correto? Deus é injusto. Então, nós temos que entender que a Bíblia apresenta Deus sob a perspectiva correta. Agora, fora da Bíblia, a imagem, o caráter de Deus serão distorcidos. Né? Bom, posto isso, irmãos, o propósito dessa mensagem era nos esclarecer sobre o perigo da invasão do Espiritismo. E como nós vemos, de fato, o Espiritismo já está invadindo, já invadiu há muito tempo o catolicismo, também o protestantismo. E como diz a Bíblia lá em Apocalipse 16:13, nós vimos, por meio destas manifestações, Satanás vai convencer até os governantes do planeta para que todos se unam em oposição a Deus e aprovem leis, obrigando a guarda do domingo, um dia que não tem santidade nenhuma, que está fora da Bíblia, cujo nome nem aparece nas Escrituras Sagradas. E por isto, todas as pessoas serão testadas. Aqueles que mantiverem-se leais ao dia ordenado pelo Senhor, o dia de sábado, estes receberão selo de Deus e serão salvos nos últimos dias. Aqueles que, unindo-se ao grande apóstata e rebelde, Satanás, ficarem ao lado do domingo, após serem esclarecidos, e a sua consciência estar esclarecida deste ponto, estarão destinados à morte eterna no lago de fogo. Josué certa vez disse: escolhei hoje a quem servais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem gostaria de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero escolher a Ti, eu quero servir-Te, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer pela verdade que abre nossos olhos, que nos permite tomar a posição correta neste grande conflito, cujo objetivo é as nossas almas. E pedimos a Deus que nos ajude a podermos esclarecer a outros, levando esta mensagem
Desde já, derrame o teu Espírito Santo sobre toda a tua igreja aqui e a igreja virtual que nos acompanha, para que, ungidos com Ele, possamos ser os teus instrumentos para esclarecer os olhos dos cegos, para trazer à realidade os iludidos, aqueles que estão hoje no caminho da heresia. Heresia esta que, ao contrário do que se pensa, está incutida na maioria da cristandade e não na minoria. Pedimos a Deus que nos faça portadores da tua luz e abençoe nossos esforços para a salvação das almas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Estendo o convite para você que nos assiste, para você continuar acompanhando os cultos, lembrando que são transmitidos terças-feiras a partir de 8 da noite e sábados 15 para as 10 da manhã, onde se transmite a Escola Bíblica das Crianças, a Escola Bíblica, digo, das Crianças, e 11 horas da manhã, mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E também convidamos você que tem interesse em se unir a este povo que está buscando guardar todos os mandamentos de Deus, desta igreja por Ele instituída, Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Entre em contato conosco para solicitar os estudos bíblicos e para se unir à igreja mais próxima do teu endereço. Nosso número de WhatsApp é 41 9509 8425. 41 99509 8425. Convido você a fechar os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e aí vamos encerrar esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.